que é seu. Obrigada, sou eu que agradeço a oportunidade. Só confirmando, meu áudio está nítido para vocês, a transmissão de tela ok, combinado. Certinho. Eu tenho algumas orientações para passar para vocês em relação a essa aula, que eu vejo como mais uma partilha do que uma aula, porque eu não me vejo aqui numa posição de autoridade, porque eu acredito que todas nós sabemos muito e podemos trocar muito, mas dentro da minha área de formação, que é psicologia clínica, eu tenho alguns conhecimentos diferenciais que podem agregar com vocês. Informações importantes sobre perguntas, anotem, pegam uma agenda ou no próprio celular mesmo, uma caneta, anota as perguntas de vocês, que no final da aula eu vou abrir para perguntas e para dúvidas. No mais é isso, vou começar a apresentação do nosso tema, alta performance feminina, o tempo não é o foco do problema. E aqui eu vou apresentar para vocês o custo invisível de uma gestão emocional ineficiente, o que isso significa. Primeiro eu quero abrir essa aula com um vídeo. Eu gosto muito de começar falando com um vídeo que tem a ver com o tema, porque eu acho que isso deixa a gente dentro do assunto. Eu vou transmitir aqui para vocês esse vídeo que eu separei com muito carinho. Uma mãe solteira que trabalha em 2 empregos e ainda acha tempo para levar o filho para treinar futebol, isso é um milagre. Um adolescente que diz não às drogas e sim à educação, isso é um milagre. As pessoas querem que eu faça tudo por elas, mas não se dão conta de que elas têm o poder. Você quer um milagre, filho? Seja um milagre. Independente de qualquer religião ou crença, a mensagem ficou clara nesse trecho do filme. As pessoas não percebem que elas têm poder. Ou seja, você já nasce com ele. Basta saber usar. Nascemos com o livre-arbítrio, que é o poder de decidir e escolher o que é melhor para nós. E essa escolha tem a ver com o tempo. Dizem que a mais lamentável de todas as perdas é a perda do tempo. E eu concordo com isso. A vida é tão curta, e o tempo passa tão rápido, não é mesmo? Mário Quintana falou mais ou menos o seguinte: quando se vê, já são 6 horas. Já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal, já terminou o ano. Quando se vê, nossos filhos cresceram. Quando se vê, já se passaram 30, 40, 50 anos. Aí fica tarde. O sol se põe. Nas costas ficaram dia, o mês, o ano, os filhos, a vida. Qual o legado deixado? Não deu tempo. Pode ser outro clichê, mas gosto muito da frase. Quem mata o tempo não é assassino, mas sim um suicida. Mata a si mesmo. E aos sonhos de muitos que estão ao seu lado. A maturidade nos ensina algumas coisas. A primeira delas é construir todas as suas estradas no hoje, porque o futuro vencedor dependerá dessa sua decisão. Muitos dos que estão aqui têm a liberdade de usar seu tempo de forma que lhes convém. Por isso são autodisciplinados. E assim sendo, procuram fazer escolhas certas, dentro dos limites, dentro das regras, não é mesmo? Porque gerenciar a vida é uma questão de escolha. Não se pode perder tempo, por exemplo, escolhendo reclamar e amaldiçoar sua sorte, ao invés de encarar o sol da manhã no rosto e ver as oportunidades que lhe aparecem. Os que assim fazem têm sorte na vida. São reconhecidos pelo aproveitamento do tempo. São os que deixam marcas, legados. Esses homens e mulheres autônomos escolhem o sol que vemos pela frente para vencer. Porque o sol da tarde queima. Autonomia é sinônimo de autoconsciência, de autodeterminação em favor não somente do próprio crescimento, mas do crescimento da sua companhia, da sua consciência, da sua família. Preparem-se, encham-se de sabedoria, façam um pacto com o tempo e usem-no a seu favor. Vocês só estão aqui hoje porque merecem. Então, vão em frente.
Sorriso no rosto e firmeza nas decisões. Deixem sua marca. Você quer um milagre? Seja um milagre. Quis abrir com esse vídeo porque o tema da nossa palestra fala de alta performance. E eu acredito que a alta performance ela é vista de uma forma não real. Eu sou Vitória Capozoli, me apresentei para vocês, teve gente que chegou um pouquinho depois. Sou psicóloga com pós-graduação em prática baseada em evidências. E o que isso significa? Significa que eu me apoio em estudos sólidos para falar o que eu falo. E eu estudo neurociência do comportamento. É uma das minhas especialidades. E a minha paixão e o meu compromisso é levar para os meus clientes transformações duradouras no longo prazo. Então, eu não faço promessas irreais e eu não falo coisas comuns. Eu falo verdades de uma forma diferente, vocês vão entender um pouquinho como que isso funciona. A gente tem uma programação aqui hoje, tá? Eu conversei com a Milena, mais ou menos a estimativa de tempo que a gente tem, mas a aula fica gravada. Então, quem tiver algum compromisso, precisar se retirar, fique à vontade. Esse material vai estar disponível para vocês depois. E a gente vai trabalhar com os seguintes tópicos. Qual o seu nível de clareza? A gente vai olhar para a sua realidade. Qual é a sua clareza diante do que você vive? O que as pessoas acham que é alta performance? E eu vou apresentar para vocês a tradução da neurobiologia do estresse e seu impacto nos resultados. Porque a gente precisa entender como que funciona aqui dentro. Porque aí sim a gente tem mais motivação para mudar e para fazer diferente. Porque a gente sabe aonde que a gente está mexendo. A verdadeira alta performance, que eu vou apresentar para vocês. Como modificar o seu estado emocional e, consequentemente, os seus resultados. Eu gosto da parte prática. E a gente vai olhar o tempo não como foco, mas como recurso. Porque ele é, sim, muito precioso. E ele tem um foco tão grande, principalmente quando a gente olha para o mundo dos negócios, para o empreendedorismo. Igual no vídeo de abertura que eu coloquei, o tempo é algo muito valoroso. Mas ele não tem que ser o foco. Ele tem que ser o recurso. E aí a gente vai para implementações práticas para vocês já começarem hoje, amanhã, agora, nesse minuto. Então, vamos começar sobre qual é o seu nível de clareza. Em qual área da sua vida você está funcionando melhor do que se sentindo bem? Está produzindo, está dando tudo certo, está tudo maravilhoso, mas a sua saúde está lá embaixo. Para refletir um pouco se isso está acontecendo com você. E a partir desse momento, eu quero que você pare de confundir quantidade de funcionamento com qualidade da produtividade. O que as pessoas acham que é alta performance? Normalmente as pessoas associam a produtividade, a agenda cheia, muitos negócios fechados, lucro. Eu quero ouvir de vocês, seja no chat ou aqui no microfone, o que vocês acham que é alta performance. Não precisa ter medo de mim, não. Pode falar comigo. Deixa eu ver se mandaram no chat aqui alguma pergunta. O que você acha que é alta performance? Superar expectativas, Laura Medeiros. Ai, que bom que você está aqui, estou muito feliz. Superar expectativas. Viver em equilíbrio, a Carmen já está alinhada.
Conseguir equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Gostei. Ó. Agora o pessoal empolgou aqui. Andréia Luiz. Conseguir atingir os objetivos dentro do que se propõe. Deixa eu voltar aqui, senão vocês vão ficar lendo. Dentro do que se propõe a fazer com satisfação profissional e pessoal. A Dani. Oi, Dani. Eu acredito que é uma mistura de alinhamento emocional com parar de procrastinar. Jomara, bater metas e conquista. Ok. Ó, meninas, alta performance não é produzir muito. É conseguir sustentar produção. E isso é feito sem se perder emocionalmente. Porque não adianta você produzir e isso quebra. Você precisa sustentar essa produção. Então, já anota aí, alta performance não é produzir muito. É produzir de forma sustentável, tá? Agora a gente vai olhar para dentro. Mas não é de uma forma subjetiva, não é de uma forma poética. Porque a gente vai olhar para uma estrutura da qual, sem ela, vocês não existem e não funcionam no mundo. Então, bora olhar para dentro. A gente vai olhar para a tradução da neurobiologia do estresse e qual que é o impacto disso nos seus resultados. Porque o cérebro, ele não quebra de uma vez. Ele se adapta ao estresse. E chega um momento em que essa adaptação vai começar a te sabotar. E aí a gente vai precisar compreender como que isso aqui funciona, para a gente saber lidar com isso. Quando a gente fala de interpretação de ameaça, mesmo que o perigo não seja real, a gente está falando de uma estrutura dentro do nosso cérebro que chama amígdala. Quando a gente olha para prazo, cobrança constante, medo de errar, excesso de responsabilidade, o que acontece? O nosso detector de perigo, a nossa amígdala, ela entra em alerta. E ela não diferencia, eu coloquei aqui para vocês de forma bem didática, ela não diferencia um leão de um e-mail urgente, repetido todos os dias. Aí você fala assim, nossa, mas eu sei que eu tô vendo um leão na minha frente, eu sei que é um e-mail, peraí, essa psicóloga tá doida. Mas eu não tô falando de você, eu tô falando de uma estrutura dentro do seu cérebro que faz uma descarga hormonal e que mexe com todo o seu funcionamento neuronal. Todo o seu funcionamento neural. Então, não depende da sua consciência. E é daí que vem a estafa, é daí que vem o medo, é daí que vem o cansaço. Mas eu vou explicar melhor mais para frente. Então, para o cérebro, quando ele olha a agenda cheia, ele entende isso. Isso aqui está me pondo em perigo, isso aqui é estressor. Opa! Então, eu coloquei a ilustração aqui, ó, para vocês. Vocês vão lembrar de mim e rir muito depois. Ó, aumento de cortisol. Quando o cérebro detecta a ameaça, ele liga modo de sobrevivência. Então, a gente tem liberação de adrenalina e liberação de cortisol. O que é a tradução disso? Pensar com profundidade não é prioridade quando o cérebro acha que precisa sobreviver. Você não vai tomar decisões racionais em um estado de estresse e estafa mental. Porque seu cérebro não vai dar conta. Ele está preocupado em te manter em segurança. Então, o funcionamento dele está totalmente diferente do seu padrão, em que você se sente segura. Na verdade, em que o seu cérebro sente que você está segura. Então, o córtex pré-frontal, eu devia até ter colocado a ilustração aqui para vocês, mas depois eu posso até mandar um material. Mas o córtex pré-frontal, ele vai perder eficiência. E ele é a parte do cérebro que é responsável por planejar, responsável por foco, tomada de decisão, organização. E aí, o que a gente está falando? De estresse crônico. Menos oxigenação, menos comunicação entre neurônio,
tomada de decisão impulsiva, qual que é o resultado disso? Dificuldade de priorizar, sensação de confusão mental, procrastinação, foi uma das colocações aqui do nosso chat, e decisões emocionais disfarçadas de racionais. E aí, o que acontece? A produtividade vai cair, mas não vai ser por preguiça, vai ser por perda de comando. Eu não estou falando comando seu, eu estou falando comando de sistema. Os neurônios entram em comunicação ineficiente. Os neurônios, eles se comunicam por sinais elétricos e químicos, famosas sinapses. Troca de informação de um neurônio para o outro. O estresse constante vai bagunçar esse movimento. E aí, o que vai acontecer? Excesso de cortisol vai prejudicar a sinapse. As mensagens vão ficar mais lentas e imprecisas. E o seu cérebro vai gastar a mesma energia para fazer o mesmo. Sabe aquela frase que a gente fala assim, eu não tô lembrando nem meu nome hoje? Eu não sei nem quanto que é 1 mais 1. É isso aqui. É esse slide aqui. E quando a gente olha para a emoção, porque eu tô falando de estresse, tô falando de cortisol, mas e quando eu olho para emoções? Emoções não processadas viram consumo constante de energia. E o que isso significa? Emoção ignorada não desaparece, ela continua ativa em segundo plano. Tradução. Me frustrei aqui hoje. Não, mas eu não vou nem olhar para isso. Aí você vai acumulando. Acumulando frustração, acumulando estresse, acumulando decepção, acumulando cobrança. Mas você nem tá ligando. Mas isso lá na sua biologia, tá funcionando lá dentro. E aí a gente olha para ansiedade, medo, culpa, que vão manter o seu cérebro em alerta. Vocês precisam entender que existe a parte consciente, que eu tô vendo o que está acontecendo, e existe a parte da máquina, que está funcionando lá atrás, que é a sua biologia, e você não está tendo acesso a ela. E agora você sabe que eu estou te explicando. Então, a sua energia vai ficar ocupada, menos espaço mental para foco e criatividade, por exemplo. É como se fossem vários aplicativos abertos no seu celular, consumindo a bateria. Aí, de repente, você fala assim, nossa, a bateria do meu celular durava 12 horas, agora passa 5, já está pedindo para carregar? É muita aba aberta, consome energia. E aí vai chegar o famoso ponto em que não é mais questão de força de vontade. E aí, o que acontece? Uma queda sustentada de energia mental, redução de motivação, sensação de cansaço mesmo após descanso, famosa estafa mental. E qual que é a conclusão disso? Um cérebro exausto que não vai responder a cobrança. Ele vai responder, e é aí onde entra o meu trabalho, o meu conhecimento, ele vai responder à regulação. E tem a forma certa de se fazer isso. Impacto na produtividade, estresse crônico, má gestão emocional não vão roubar só sua paz. Vão roubar foco, tempo, capacidade de decisão e dinheiro, porque quando a gente está falando de empreendedorismo, a gente também está falando de dinheiro, a gente está falando de lucro, a gente está falando de vendas, a gente está falando de negócio. Então, as tarefas simples vão parecer pesadas, o trabalho vai aumentar, erros bobos vão surgir, e a criatividade vai diminuir. Eu coloquei aqui didaticamente uma escada só ladeira abaixo. Porque aí você vai descendo e você não sabe o que você faz. Porque parece que nenhum descanso é suficiente. Primeiro porque você não consegue descansar. Você está lá com a sua família vendo seu filme, está jantando, mas está pensando lá na sua empresa, lá nos negócios, lá no que você tinha que fazer. E segundo, que quando você descansa, parece que você não descansou, foi nada. Você falou assim, nossa, antes eu não tivesse dormido. Vamos subir essa escada? Que a gente não quer esse negócio para baixo, não. Alta performance não depende. Bruna, eu sou exatamente assim, cabeça mil.
Pois é, Bruno. Alta performance não depende só de planejamento. Ela depende de um cérebro que esteja em condições neurais de funcionar bem. E a gente pode fazer isso. A gente pode controlar isso. Tá? Então, ó, escadinha subindo daqui para frente em nome de Jesus. A verdadeira alta performance, tá? Quando a gente fala de alta performance, existem 4 pilares. Anota aí. Organização, planejamento, limite e validação. Eu vou explicar cada um deles aqui. Mas são esses 4 pilares. E o que eu coloquei aqui para vocês? Alta performance não é fazer mais. É sustentar uma vida que não adoece quem a constrói. Organização, primeiro pilar. Organizar a rotina com a saúde dentro, não fora. Quando a gente olhar para esses 4 pilares aqui, ó, organização, planejamento, limite e validação, provavelmente vocês vão ouvir coisas que vão incomodar. Porque tem muita quebra de crença aqui dentro. Você vai falar assim, não, isso é um absurdo. É crença. E eu vou explicar por que é crença, como que ela se formou e como que muda isso. Tá? Não é papo de coach. Então, ó, quebra de crença. Eu trabalho muito agora e cuido de mim depois. Então, tô aqui, depois eu não sou prioridade agora. Isso aqui é meu negócio, isso aqui vai me dar resultado. Pelo amor de Deus. O depois vira nunca. Quando essa rotina é organizada só para produzir. A maioria das mulheres organiza o dia em torno de obrigações. A saúde entra como exceção, prêmio ou luxo. E aí, o que seu cérebro vai aprender? Você tem que entender que o seu cérebro, ele aprende a partir do seu comportamento. O que ele vai aprender? Autocuidado é dispensável. E se a sua saúde, anota isso aí, se a sua saúde não cabe na sua rotina, a sua rotina não é sustentável. Planejamento. Estrutura vence improviso. Crença, eu dou conta no improviso. Qual que é a visão realista? O improviso diário é um estressor silencioso para o cérebro. O cérebro, sobre estresse, busca urgência. Sem planejamento, tudo vai ser prioridade para você. E aí que vem aquela sensação, minha cabeça tem 300 abas abertas ao mesmo tempo e eu não sei o que eu faço primeiro. As pessoas, elas não respondem ao estímulo mais alto. As pessoas respondem ao estímulo mais alto, não ao mais importante. Então, aquilo que está te incomodando mais vai chamar a sua atenção para você fazer, para você resolver. E o que é mais importante está ficando para lá. Isso começa a pesar aqui nas costas, porque vai acumulando. O que é que o planejamento faz? Dá controle. Você não age a partir de estímulo, você age a partir do que você sabe que precisa ser feito. Sem planejamento, anota essa frase também, sem planejamento, o seu dia escolhe por você. Depois vocês vão receber esse material em PDF, mas eu acho legal anotar, tá? Falando de questões de neuroplasticidade, de aprendizagem, é um reforçador importante vocês anotarem. Limites, terceiro pilar. Ai, minha Nossa Senhora, calma. Perder oportunidades também é estratégia. Segura a emoção. Se eu disser não, eu perco espaço, dinheiro ou reconhecimento. Quem aí já pensou isso? Limites podem ativar medo de rejeição e perda de oportunidade, mas sustentam saúde emocional. A ausência de limite é sobrecarga crônica.
E sobrecarga é perda de clareza. Sem clareza, decisões pioram. A gente viu no começo da aula. Toda vez que você não coloca limite, alguém vai colocar por você. E quando a gente está falando de limite, a gente está falando de limite com pessoas, limite com o trabalho e limite com oportunidades erradas. E o que são oportunidades erradas? São oportunidades que não compactuam com você, com o seu negócio, com seus valores, com o que você acredita e com o seu tempo. Então, romper também é cuidado. Alta performance também é saber o que não sustentar na vida. Então, sim, perder oportunidades também é estratégia. Deixa eu ver no chat se alguém falou alguma coisa aqui. Não. Então tá, vocês estão... Ah, tá, coraçãozinho. Então tá bom. Mas se doeu por aí, pode mandar no chat também, não tem problema nada. Tá tudo coraçãozinho, então tá lindo. Mas eu sei que incomoda. Incomoda porque é crença. E quebrar a crença é difícil. Mas guarda isso com vocês, dá uma lida depois de novo. Perder oportunidade também é estratégia, tá bom? Doeu, viu? Mas é a realidade. Pois é, por isso que eu coloquei aqui, visão realista. Toda crença... Eu vou chegar na parte da crença, eu vou explicar para vocês como funciona. Validação. Quarto pilar. É o quarto pilar, gente? Ó, organização, planejamento, isso, quarto pilar. Validação. Tornar-se a própria base emocional. Olha a crença. Se eu me validar, eu fico acomodada. Outra gente fala assim, ah, isso é besteira. Ah, que papo de coach. Ou tem gente que acha que é infantil, vocês acreditam? Tem gente que fala assim, ai, que coisa infantil. Visão realista. Autoavaliação não cria acomodação, cria segurança interna. O cérebro precisa de reforço positivo. Muitas mulheres esperam validação externa. Um negócio fechar, alguém te reconhecer, uma oportunidade aparecer, porque o fulano vai falar, e aí você vai falar, nossa, realmente, eu fui... Eu ia falar uma palavra, não vou falar. E aí, o que acontece? A ausência de validação vai gerar insegurança silenciosa. Uma mulher emocionalmente validada se sustenta melhor no longo prazo. Você é sua melhor amiga. Você é maravilhosa. E eu vou entrar dentro dessa parte de validação para entender um pouquinho como funciona, porque não é simplesmente falar coisas bonitas. Existe toda uma estrutura, mas falar coisas bonitas para você fazem parte dela. Vamos para um segundo bloco aqui. Eu vou falar como modificar o seu estado emocional e, consequentemente, os seus resultados. Antes de passar para essa segunda parte, me fala aqui no chat ou no microfone até aqui. Tá ok? Vocês estão compreendendo? Surgiu dúvida? Querem se posicionar sobre alguma questão? Querem compartilhar? Querem trocar? Laura mandou corações. Jo mandou corações. Tudo certo, sem dúvidas. Bruna. Combinado. Conteúdo ótimo, muitas reflexões. Ai, coisa boa. Ó, se vocês quiserem trazer outros pontos de vista, experiências, perguntas, pode mandar aqui no chat, tá? Isso aqui é um espaço de partilha. Vou seguir, tá? Mas qualquer coisa, eu vou dando esses espaços pra gente ir fazendo trocas. Então, ó, resultados não começam no papel, eles começam no estado interno de quem executa. Anota isso, pelo amor de Deus. Resultado não começa quando você vai sentar aqui e falar assim, então amanhã, a Vitória falou lá ontem, isso, aquilo, outro, então amanhã, aí você vai pegar ela e fazer assim, eu vou fazer isso, não vai adiantar nada. Você precisa mexer no seu estado interno. Não é buscar um lugar para você anotar o que você tem que fazer. Gente, eu não sou vacina.
Ai, eu sempre começando pelo... O papel é bom, ele entra lá no planejamento, lá no conceito de planejamento. Mas mudança, resultado, começa aqui dentro. É aqui dentro que a gente mexe. Ninguém produz bem em um estado emocional que o cérebro interpreta como ameaça. Que a gente viu lá no começo da aula. Então, ninguém vai produzir bem. Excesso de cortisol, tapa mental. Então, antes de mudar o que você faz, é preciso mudar em que estado emocional você faz. Anota isso em nome de Jesus. Jomara, hoje descobri que vivemos sem lembrar que temos cérebro. Estamos sempre reféns das emoções. Ai, gente, hoje descobri que vivemos sem lembrar que temos cérebro. Mas sabe o que é isso? Sabe que é assim que as pessoas vivem? E é por isso que a minha profissão existe, gente. Realmente. Então, antes de mudar o que você faz, é preciso mudar em que estado emocional você faz. Então, se a gente está falando de estado emocional, a gente está falando de decisão. E se a gente está falando de decisão, a gente está falando de comportamento. Para aí sim ter resultado. Não, eu não trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Prática baseada em evidências não é uma abordagem, é uma metodologia, onde a gente engloba tudo que tem de validação dentro da área da ciência para compor um acompanhamento. Quando eu estou falando aqui de comportamento, eu estou falando simplesmente que não adianta você tomar a decisão. Ai, que lindo, adorei a aula da Vitória, foi ótimo. Amanhã eu vou tomar o chá da lua do dia 30 e vou acordar outra pessoa. Não vai. Você precisa de comportamento. E eu vou te ensinar como que faz isso. Porque aí sim você vai ter resultado. Entender o estado emocional. Consciência antes da mudança. Então, vamos para o conceito-chave. Não dá para mudar o que não é percebido. Se você não está percebendo o que está acontecendo, como é que você vai mudar? Muita gente tenta mudar a vida sem antes perceber em que estado emocional está vivendo. Vamos para um check-in de 30 segundos? Como que eu estou emocionalmente agora? Manda aqui no chat para mim. Como você está emocionalmente agora? Deixa eu abrir aqui. Pensa um pouquinho. Esgotada. Bem-vinda. Esgotada. Vamos lá. Como eu estou emocionalmente agora? Estou mais consciente por conta da ajuda da minha psique, mas bem cansada e ansiosa. Reflexiva. Cansada e agitada ao mesmo tempo. Gente, vocês precisavam estar aqui. Calma, que nós vamos resolver isso aí. Beleza. Pensa com você o seguinte, não precisa mandar essa segunda parte aqui no chat, tá? Pensa dentro de você. A Leila tá ansiosa. Leila, esse estado me ajuda ou me atrapalha? Não precisa mandar aqui no chat, só pensa mesmo. Esse estado me ajuda ou me atrapalha? Eu acho que atrapalha. Então, eu preciso entender o estado que eu tô primeiro. Por que eu tô assim? O que está acontecendo que está me deixando assim? Quais são os 4 pilares? Organização, planejamento, limite e validação. Se você anotou, você tem aí com você. Por que eu estou assim? Como que eu resolvo isso? Organização, planejamento, limite, validação. Só isso, escrevi aqui para vocês.
Já muda o funcionamento cerebral, porque começa. Não é que o seu córtex pré-frontal não está funcionando, tá, gente? Ele funciona o tempo inteiro, mas às vezes de forma mais eficiente e às vezes de forma menos eficiente. Deixa eu só travar a minha câmera aqui, porque ela está no modo de rastreio, senão ela vai ficar me acompanhando e vocês vão ficar desconfortáveis. Só um minutinho. Pronto. Ela fica andando pra lá, fica balançando. Eu não gosto, quando eu vou em palestra, não gosto da pessoa ficar andando de um lado pro outro, dá uma tonteira, gente. Então, já travei aqui. Ó. Sair do automático. Interromper o ciclo. Estados emocionais ruins se mantêm porque viram hábito. O cérebro gosta do conhecido, mesmo que desconfortável. O que isso significa? Seu cérebro vai preferir ficar no lugar que está ruim. Porque esse é sistema de defesa, ele não vai falar assim, nossa, eu vou ali. É tipo, você vai sempre para uma cidade pela mesma estrada a vida toda. Aí, de repente, alguém vira para você e fala assim, ô, tem um caminho ali que ele é melhor. Você vai falar assim, não sei. Acho que eu vou lá onde eu conheço mesmo. Aí depois vai que o GPS desliga, vai que eu perco no meio do caminho, vai que tem buraco, aí meu pneu vai furar, não vou lá não, vou aqui mesmo. Então, os padrões emocionais, eles ocorrem por repetição. Interrupção fisiológica simples. Vamos ajustar a postura? Como que você está sentada aí? Ajusta a postura, fica confortável, desacelera a respiração, sente o pé no chão. Eu não coloquei esses vídeos aqui para ficar bonitinho, não, tá? É para dar exemplo de conexão para vocês visualizarem. O cérebro gosta de imagem, né? Ajustar, desacelerar, conectar. Antes de tentar pensar diferente, o corpo precisa sair do alerta. Seu corpo precisa relaxar. Sem isso, não há mudança real. Vocês já viram aquela palestra do Finja até ser, algo nesse sentido, em que o cérebro puxa a interpretação do corpo e vice-versa. Então, seu corpo tem que estar relaxado. Você está assim, você está assistindo a aula assim, ou você está assim? Isso é informação para o seu cérebro. Reorganizar o significado. Emoções são alimentadas pelas interpretações. O que isso significa? Não é o evento que te esgota. Anote isso aí, em nome de Jesus. Não é o evento que te esgota. Tem um erro de escrita aí. Que desgasta. Não, tá certo. Tá vendo, gente? Fim do dia, o meu cérebro também já tá. Não é o evento que desgasta. Não é o evento que te esgota. É o significado que ele tem. O cérebro reage ao sentido que você atribui, não apenas ao que acontece. Ferramenta prática. O que exatamente está me desgastando aqui? Pergunta para você. Você viveu uma situação hoje, semana passada, ou quando você viver uma situação desgastante, se pergunta, o que está me desgastando aqui? O que estou exigindo de mim que talvez não seja realista? Isso diminui a autocobrança e ruminação. O que é ruminação? Você fica lembrando daquilo o tempo inteiro. Só que você não lembra de forma planejada, estruturada e a fim de resolver o problema, a fim de resolver o que aconteceu ali. Você lembra ruminando. Fica só passando, tipo playback, assim, ó. Volta a música 500 vezes, você tá lá. Isso esgota, isso cansa, e isso tira sua saúde emocional completamente, tá? Então, olha para isso. Repetição. O cérebro muda com treino, não insight. O que isso significa? Não adianta você vir aqui, assistir essa aula e falar, nossa, foi transformador, que lindo, você vai dormir amanhã, vai acordar igual você chegou, igual você entrou. Por quê? O cérebro muda com treino. Você precisa praticar.
Não vai se transformar hoje. Falei para vocês que eu trabalho com realidade. Não existe isso. Já viu aquelas palestras assim? Não é julgando, não é falando mal. Eu acho que todo profissional ele tem o seu lugar no mundo e tá tudo bem. Mas já viram aquelas pessoas assim? Ai, vem que em 30 minutos eu vou resolver sua vida. Ah, em 1 hora você vai ser outro ser. E aí você sai gritando e soltando foguete, que tá tudo maravilhoso. E chega na outra semana, ou você tá igual você foi, ou você tá pior. Então, o cérebro precisa de treino, tá? Repetição e pequenos ajustes. O cérebro, ele é plástico. O que isso significa? Ele se reconfigura. Tudo dentro de você, eu queria ter uma peça anatômica aqui, mas eu ainda não tenho. Mas tudo dentro de você, o seu cérebro, tudo aqui dentro é uma estrutura. Pensamento, memória, tudo são estruturas e elas estão configuradas, vamos supor que elas estão assim. É só para vocês entenderem, mas não é assim que funciona não, tá? É só para ser didático. Elas estão assim. Aí você treina, de repente tá assim. Então, o seu cérebro, ele é plástico, ele se reconfigura, mas precisa de constância. Então, precisa de treino. Aqui subiu o meu nome, mas depois eu ajusto e reenvio para a Milena. O cérebro aprende mais com o que você repete do que com o que você entende. Anota isso também. O cérebro aprende mais com o que você repete do que com o que você entende. Erro comum. Agora a gente vai para o ponto-chave da aula. Volta aqui, pelo amor de Deus, presta atenção aqui, senão você vai sair dessa aula falando que eu demonizei o tempo, que o tempo não... que o foco é só as emoções, que o tempo não importa. Peraí, volta aqui. Erro comum. Essa aula não é sobre ser positiva o tempo todo, tá? E alta performance não significa ignorar cansaço, frustração e nem tristeza. Significa saber o que fazer quando esses sentimentos aparecem. O que a psicologia clínica vai ensinar? Acolher emoções difíceis é saúde, não fraqueza. Porque as emoções negativas, elas têm função. Elas avisam, protegem e sinalizam limites. Qual que é um dos pilares da alta performance? Limite. Então, o problema não é sentir, é ficar preso no sentimento. Onde que mora o desgaste real? No foco prolongado no negativo. Quando a mente fica girando em medo, culpa, preocupação, sistema nervoso em alerta constante, vocês já aprenderam. Emoção acolhida passa, emoção ruminada drena. Expliquei ruminação nos slides anteriores para vocês. Então, a gente precisa sentir, pode anotar essa parte, sentir, entender, direcionar. Não é negar e não é se afogar lá na ruminação e Deus que nos ajude, tá? É sobre escolher onde colocar o foco depois de acolher. Ó, Milena, eu não sei se você tá por aí, a gente bateu 50 minutos de aula. Eu tenho mais um pouquinho de conteúdo para dar aí para conversar com as meninas. Me dá um retorno aqui de como tá o nosso tempo, se tá ok. Tá ok, pode continuar. Tudo certo. Então tá, então vou continuar. Meninas, se vocês tiverem algum compromisso, tá bom? A aula vai ficar gravada para vocês, eu vou continuar por aqui. A gente vai entrar no tema tempo não como foco, mas como recurso. A parte mais importante da aula. Então, calma que tá acabando. O tempo importa. Eu tenho registrado que eu falei isso aqui, tá? O tempo importa. A gente sabe que há realidades duras. A gente está falando de mulheres empreendedoras. Quando a gente está falando de mulheres, nós estamos falando de possíveis maternidades, de múltiplas jornadas, de uma privação de sono, de sobrecarga doméstica. O que é sobrecarga doméstica? É quando você chega em casa, tem seu filho,
tem seu marido, tem sua família, e etc, 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 e tem a casa. Existem mulheres que realmente não dormem bem, que cuidam sozinhas da casa, dos filhos e do trabalho, porque tem mulheres que não têm o marido presente em casa, ou que estão até divorciadas e ficam com os filhos. Então, é jornada múltipla mesmo. Isso não é falta de organização, isso é realidade. E o que a gente olha aqui? O tempo não é o foco do problema, ele é o limite. Porque o tempo não define quanto é possível. Porque o tempo define quanto é possível. Anota essa parte. O tempo define quanto é possível. O estado emocional define como esse tempo é usado. Tempo, quanto que eu tenho? Quanto? Estado emocional, como que eu uso? Duas pessoas com o mesmo tempo podem ter resultados completamente diferentes, dependendo do estado emocional que vivem. Você pegar duas pessoas com a mesma realidade, o mesmo tempo, elas vão ter resultados diferentes. Por causa disso aqui, ó. Dessas duas linhas aqui. O estado emocional altera o valor do tempo. Estresse crônico, decisões piores. Isso aqui a gente já viu. Sobrecarga emocional, mais esforço, menos resultado. Isso consome ainda mais tempo para algumas mulheres, o pouco que já existe. Quem tem pouco tempo precisa ainda mais de regulação emocional. Quanto menor o tempo disponível, maior tem que ser a clareza emocional. Quando o tempo é curto, desperdiçar energia custa caro. Tempo é recurso. Estado emocional é base. Sem isso daqui, você não funciona. Você não existe. A base não é ter mais tempo. Anota essa frase aqui. Base não é ter mais tempo. É usar o tempo disponível com menos desgaste interno e com melhores resultados. Isso aqui é a chave da aula, ó. E agora mesmo eu vou te ensinar como que faz isso aqui. O tempo não precisa aumentar, o que precisa diminuir é o custo emocional da tarefa. Então, a gente vai para implementações práticas, mas antes de ir para implementações práticas, eu quero recapitular aqui tudo que a gente viu, 30 segundos resumindo. Então, eu mostrei para vocês, a Jamara até comentou, né? Parece que a gente vive sem lembrar que tem cérebro. Eu mostrei para vocês que vocês têm cérebro, no bom sentido. Mostrei como que funciona. Mostrei os pilares da alta performance. Mostrei o que é quebra de crença. E eu mostrei para você que não adianta você falar, nossa, é como se você fosse empilhar. Eu produzi, e de repente, pufa, caiu tudo. Isso não é alta performance. Tá? Então, esses conhecimentos é o que dão clareza. E o que eu falei para vocês aqui o tempo todo? Acho que eu falei mais de uma vez. Insight não muda resultado. O que muda resultado é comportamento. Então, a gente precisa praticar, né? Manda aqui no chat para mim o que você está achando dessa aula até agora, o que você está entendendo. Me dá um feedback aqui para a gente fechar essa parte e ir para a parte prática. E a gente já está finalizando, dentro de uns 15 minutinhos, a gente já finalizou. Excelente, Dani. Muito bom. Para vocês digitarem aí. Se quiser abrir o microfone, não tem problema. Ó, Leila, você estava ansiosa. E agora, como que tá? Jomara, ótima, perfeita, maravilhosa, Vi, muito bom mesmo. Obrigada, Laura. A Andréia, que estava reflexiva. A Bruna. Ó, tá. Eu vou seguir, tá?
Queria ouvir da Leila. Leila Isabel Teixeira. Leila, você tá por aí? Se você tiver, me dá um alô. Como que tá até aqui? Qualquer coisa, quem tiver dúvida, pode me chamar depois. Ah, Andréia é maravilhosa, colocar em prática. Beleza, bora lá. Melhor. Leila Isabel. Ai, fica feliz. Melhor. É isso aí, a gente precisa ter consciência do que está acontecendo, a gente precisa ter direção, clareza. E vai ficar melhor ainda. Vamos lá. Implementações práticas para começar hoje, agora, daqui, quando desligar essa chamada, o que eu faço, minha Nossa Senhora? Vamos para os pilares? Organização. Rotina com saúde embutida. Onde a minha saúde já existe na minha semana? Responde para mim aqui no chat. Onde que a sua saúde existe na sua semana? Ah, quando eu vou caminhar. Ah, quando eu vou na terapia. Ah, onde que a sua saúde existe na sua semana? Me conta aqui. Troquem comigo aqui. Onde a sua saúde existe na sua semana? Ah, em lugar nenhum, Vitória. Pode mandar também, não tem problema. Corrida diária, ó, exercício físico, muito bom, beach tênis, legal. Ah, Carmen, você vai gostar da aula, então, daqui um PowerPoint para frente, hein? Vou usar uns princípios do tênis aqui. Ultimamente, em nenhum dia. Janaína e Jomara, eu vou pegar vocês e vou anotar o nome de vocês aqui, Janaína e Jomara. Bora mudar isso neste instante? Vocês já estão fazendo isso agora. Estar nessa aula já é ter um tempo da sua saúde na sua semana, tá? Então, pode apagar isso aí que vocês estão tendo aqui e agora. Olha que lindo. Brincadeira. Ó, vamos lá. Agora responde para você, não precisa mandar aqui no chat, onde ela não existe, mas deveria. Onde que eu deveria olhar para minha saúde que eu não estou olhando? Será que eu estou precisando fazer uns exames endócrinos, ver se está tudo bem? Porque, principalmente falando de mulheres, tá, gente? Endocrinologia é muito importante. Nós temos uma médica aqui no grupo, inclusive, estudante de medicina, Laura Medeiros. Saúde da mulher, tá? E aí, tireoide, tá ok? Existem exames complementares base. Ah, eu tô tirando um tempo só para mim, sem o filho, sem o marido, sem o namorado, sem o periquito. Ah, eu tô tendo um hobby, eu faço alguma coisa aqui porque eu gosto e não porque vai me dar algum resultado. Anote isso aí. Faço porque gosto ou faço pelo resultado? Tá? Isso aí é para vocês pensarem. Então, vamos para exemplos concretos. Horários mínimos de pausa. Gente, as pessoas menosprezam os 5 minutos da vida. Isso é muito sério. 5 minutos de você sentada sem pensar em nada, entre aspas, porque o seu cérebro não para de pensar, mas 5 minutos de atenção consciente te dão uma clareza para continuar o que você estava fazendo surreal. Lisandra, amando a aula, pena que não consegui entrar desde o começo. Lisandra, vai ficar gravado, você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Então, não menospreze os 5 minutos. 3, 2, 1 minuto, não menospreze. De verdade, isso aqui eu tô falando de coração, porque eu era essa pessoa. E eu comecei a praticar isso. 1 minuto que você para e fala assim, não, peraí. Deixa eu tomar uma água aqui, gente. Um minuto de pausa. Muda muita coisa. Abaixa a atividade neural. Tá? Alimentação sem pressa. Você já viu aquela pessoa que tá trabalhando, aí ela tá mordendo um negócio aqui, tá mastigando o outro, que tá assim, quando vê no dia, ela teve 2 refeições. Gente, isso é nutrição. Não sei se temos nutricionistas aqui. Convidei a Thaís para estar aqui, não sei se ela pode entrar, mas não sei se temos nutricionistas aqui. Nutrição, extremamente importante. Sono protegido. Isso aqui é um detalhe
crucial. E aí é outra palestra, porque o seu sono pode estar protegido com as poucas horas de sono que você tem. É igual eu estou falando aqui de alta performance, mas aí é outra palestra, outra aula. Movimento corporal possível. Tá na cadeira, tá trabalhando, levanta o braço, abaixa, chega para um lado, chega para o outro, levanta e senta. Põe o pé no chão, sente o chão, tira o salto, tira o sapato, põe o pé no chão. E a terra. Organização aqui não é estética, é biológica. A gente está mexendo em biologia. Então, ó, diquinha prática para vocês. Pega notas do celular, ou sei lá, se você tem uma agendinha assim, ou uma menorzinha, coloca lá assim, hoje é dia 11, coloca lá, preocupações do dia. Hoje o dia já passou, né? Mas amanhã é dia 12. Carrega isso com você. No celular é mais prático, né? Coloca lá, de repente passou um pensamento assim, ai, que você pega lá, pronto. Esquece. Chegou no fim do dia, você vai falar assim, tá, qual que é a ordem de prioridade disso tudo que eu escrevi aqui? Impressionantemente, muitas das vezes, você vai pegar essa folha, vai arrancar e jogar fora. Muitas das vezes, tá? Mas pode ser sim que tenham coisas ali para serem reorganizadas e organizadas. Planejamento. Quem que vai gostar da parte do planejamento que eu vi aqui do beach tênis? A Carmen. Carmen, você vai gostar do planejamento. Planejamento por categoria, não por tarefa. Então, não é você pegar uma lista. Gente, eu vejo as pessoas fazendo isso, me dando uma coceira. Não é você pegar uma lista e falar tudo que você tem que fazer no seu dia. E você sai dando check. Aí a pessoa fala assim, nossa, eu tô super motivada. Planejamento é feito por categoria, não por tarefa. Porque quando a gente está falando de empreendedorismo, quando a gente está falando de mulheres empreendedoras, tem muita demanda. Se você for fazer um checklist, ele vai ser infinito. Infinito, ele vai te dar desespero. E quando você terminar aqui, se você não cumprir, você vai sentir culpa. Aí você vai falar assim, eu sou procrastinadora, eu sou preguiçosa, eu não dou conta, eu não sou organizada. Então, ele é por categoria. Tarefas de foco, tarefas operacionais, tarefas de manutenção emocional. Então, se você tem sua vida empreendedora, tarefas da empresa, tarefas de casa, tarefas de saúde, tarefas com o marido, é tarefa. No bom sentido. Tarefas com os filhos, é por categoria. Coloca a categoria, isso ajuda a organizar. Dias não podem ser só produtivos, precisam ser previsíveis para o cérebro. Quando você tem previsibilidade, seu cérebro fica mais confortável. Isso gera menos estresse. Lá no começo da aula a gente viu consequências do estresse de forma crônica, né? Porque o estresse ele é positivo, cortisol é bom, mas em excesso não. E aí o seu planejamento vira um sistema de proteção cognitiva. Olha que lindo. Cadê a... Oh. A Carmen, é beach tênis, mas aqui eu coloquei tênis de quadra mesmo, em homenagem ao meu namorado. Ó, desligue o lançador de bolas, assuma o controle. O que isso significa? Você tá deixando as bolas soltas. Empresa, relacionamento, marido, não sei o que, eu tenho que fazer. Aí tá tudo aqui assim, ó. Tudo jogado. Ou então tá tudo em cima de você e você tá lá caído, assim, a bola em cima. Assuma o controle, desligue isso aí, pelo amor de Deus. É você e você ali no jogo. Tá? O que eu quero dizer com isso? Estabeleça ordens de prioridade. Eu não quero isso aqui, ó. Acho que vocês estão vendo o meu cursor. Então, eu não quero isso aqui. Eu quero organização. Uma bola por vez. Você vai jogar tênis, o professor vira para você e mete 4 bolas para você rebater? Não. A não ser quando você está jogando de dupla, 2 duplas, né? Aí tem, assim, não sei como que funcionam os princípios exatos, gente. Mas quando você vai jogar tênis, vamos supor que tá só você jogando ali. É uma bola por vez, senão vai virar... Você não vai bater em nenhuma, vai cair um monte.
500 outras vai cair em cima de você, vai te machucar. E qual que é o resultado disso? Então, ó, clareza, saúde, comportamento. Limites. Antes de aceitar algo, responda: isso sustenta a minha saúde? Isso respeita o meu tempo real? Isso faz sentido para mim, para a minha fase de vida? Se não, não. Quem lembra? Perder a oportunidade também é estratégia. E limite, uma parte prática base é investimento em psicoterapia. Porque é difícil estabelecer limite, é difícil falar não, é difícil lidar com o desconforto do outro diante do seu limite. Porque a sociedade não encara limite de uma forma legal. E aí você precisa ter estrutura interna. Você precisa se bancar emocionalmente. Você precisa estar fortalecido para estabelecer limite. Validação. Estamos no fim da aula já. Validar comportamento, não resultado. Anota isso aí. Validar comportamento, não resultado. Você vai reconhecer pequenas atitudes certas suas. Você vai falar com você mesmo como se você fosse sua melhor amiga. Então, por exemplo, hoje eu respeitei meu limite, hoje eu fiz o que era possível, hoje eu fui coerente, hoje eu dediquei meu tempo assistindo uma aula para o meu desenvolvimento e foi transformador e foi maravilhoso. Validação é nutrição emocional. Ó, parte prática, algumas dicas para vocês. Isso aqui, gente, eu trouxe resumido, porque tem 500 mil opções. Mas eu selecionei algumas para trazer para vocês em relação aos 4 pilares. Meu baú semanal ou mensal. Pega uma caixinha, eu tenho uma aqui, mas ela está no outro cômodo. É como se fosse assim, ó, pega um bombonier, pega um baúzinho de madeira, pega, sei lá. Você pode escolher todo dia, você chegou em casa, sei lá. Você pega, escreve algo bom para você e guarda. Chegou no fim da semana, tira para ler, ou escolhe algum para ler. Ah, eu quero fazer isso no mês, eu quero todo mês colocar, e aí, todo início de mês eu vou ler tudo que eu reconheci de positivo em mim. Você vai, nossa, esse exercício é tão legal. Uma carta para mim. Chegou no domingo, escreve uma carta para você. Vitória. Essa semana que se inicia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Coloca coisas positivas para você. Coloca coisas que você espera que você vai dar conta, que você vai conquistar, mas se acolhe também, se você não conseguir. Chegou na sexta, lê. Então, esse é um exercício muito bacana também. E para encerrar a nossa aula, eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês e eu quero falar sobre isso. A reflexão que eu te dedico: excelência ou perfeição? Eu fico com excelência. Não existem pessoas perfeitas. Não existem pessoas impecáveis, inabaláveis. Mas a excelência, ela existe e ela é feita com processo. E o processo envolve os 4 pilares que eu trouxe aqui e mais muitos outros pilares relacionados a outros assuntos que envolvem empreendedorismo e principalmente empreendedorismo feminino. Gente, 8h12. Estou muito feliz de ter estado aqui com vocês, da Milena ter me dado essa oportunidade. Tô grata. Nossa, tô super feliz que vocês interagiram no chat, porque eu gosto que as pessoas mandem perguntas, que as pessoas conversem. Agora eu quero abrir para vocês falarem, para vocês perguntarem, para vocês conversarem comigo.